Olá pessoal, meu nome é Emerson, sou diretor do Instituto Bíblico Bereia. Eu gostaria nesse pequeno vídeo falar com vocês sobre a palavra grega eclesia. Eclesia é a palavra que vai dar igreja na nossa língua, mas é muito importante observar que igreja não é a tradução de eclesia. Igreja é a transliteração, passando para o latim. Eclesia veio dar, em português, igreja. Então, quando nós falamos igreja, a gente não está traduzindo a palavra eclesia, a gente está transliterando. Diante disso surge uma pergunta: qual é a tradução da palavra eclesia? Muitas pessoas vão utilizar a etimologia da palavra eclesia para explicar o seu sentido. No entanto, essas pessoas ignoram um dado muito importante. A etimologia da palavra eclesia remonta à Grécia clássica, aos séculos 6, 5 a.C., num sistema democrático que havia na Grécia Antiga, em que os cidadãos, homens e apenas estes, eram convocados de seus oikos, de suas oikias, de suas casas, para a praça, a ágora. E na ágora havia uma reunião política, uma assembleia, e eram decididos os destinos e questões importantes da cidade. Então, a ideia etimológica que está na palavra de convocados a partir de um ponto, né? Ek é a preposição de, indica a partir de um determinado lugar, de um ponto de origem, e o verbo kaleo, que significa chamar, convocar, convidar. Então, eclesia é a junção da preposição ek com o verbo kaleo, que vai indicar convidar alguém de um lugar para outro, chamar alguém de um ponto para o outro. E então a etimologia dá conta desse processo político grego na antiguidade, em que os cidadãos eram convocados de suas casas para o lugar público, a praça, a ágora, onde essas assembleias aconteciam. No entanto, essa etimologia não dá conta de explicar o sentido de igreja no século I depois de Cristo. Além do mais, no século I depois de Cristo não havia um sistema democrático, não havia democracia. O que havia era o Império Romano que dominava. Então, eclesia não pode ter a ideia que tinha na Grécia Antiga, no V ou VI séculos antes de Cristo. Daí a ideia etimológica de chamados para fora não cabe na igreja, porque as eclesias cristãs no primeiro século aconteciam dentro das casas. Eram nas casas que as reuniões, que as assembleias, né, que as associações de Deus, ou seja, a igreja de Deus, acontecia. Então não era uma convocação para fora, pelo contrário, era uma convocação para dentro, porque as eclesias aconteciam dentro das casas. Mas a palavra eclesia vai ter um sentido no primeiro século político-legal. Ou seja, não é a igreja que inventa a palavra eclesia. Não é Paulo ou qualquer outro cristão primitivo que inventa essa palavra. Essa palavra é tomada de uma cultura, de uma sociedade, em que ela retratava um ajuntamento, uma associação, uma comunidade, que poderia ser profissional, como um sindicato, uma associação de profissionais de determinada área, ou poderia ser um patronato, né, onde havia um patrono e seus clientes que se juntavam na casa desse patrono, ou uma comunidade fúnebre, uma associação fúnebre, ou até mesmo religiosa. A vantagem da palavra eclesia no primeiro século é que ela dava ao ajuntamento um caráter legal. Então, se um ajuntamento de pessoas acontecia numa determinada casa e esse ajuntamento era chamado de eclesia, dava então uma legalização ao ajuntamento. Não se via esse ajuntamento como uma rebelião, ou como um motim, ou como um encontro político para fazer uma rebelião contra o império ou contra o governo da cidade. Daí a importância da palavra eclesia, que soava aos ouvidos de todos na época como um ajuntamento legal, institucionalizado pelas leis imperial. Daí chegou até nós a ideia
né, a transliteração de eclesia como igreja. Mas é importante que a gente observe que a tradução de eclesia no primeiro século significava associação, comunidade, ou seja, era uma comunidade de pessoas reunidas que tinham em comum algumas coisas, alguns pontos, ou uma associação. A tradução da palavra eclesia no primeiro século é associação, comunidade ou algo parecido. A ideia de assembleia, que tem um sentido ou viés político, está lá no quinto, sexto século da Grécia clássica e que não está presente propriamente na ideia de igreja do Novo Testamento. Então, com isso, eu quero trazer esse esclarecimento àqueles que utilizam a etimologia da palavra eclesia para explicar a igreja como um movimento no primeiro século, né, cristão. Não faz sentido a etimologia de chamados para fora, no sentido de que as eclesias aconteciam dentro das casas.